Se apegue cada vez mais com Deus, que eu tenho certeza que ali está a solução para você não ficar em depressão. E dizer que não precisa pedir desculpa, não é... Eu acredito muito em Deus, muito, e até as coisas que às vezes a gente pensa que nos prejudicou, Deus sabe o que faz, sabe? Porque, pessoalmente falando, essa experiência foi uma experiência que me engrandeceu e me aproximou muito de Deus, muito. Enfim, não sei nem como começar, mas assim, te dizer que hoje eu tô bem, tô escrevendo um livro de tudo que aconteceu, praticamente uma autobiografia, e eu conto tudo que aconteceu na prisão, conto da minha transformação dentro da prisão. Eu guardava muita culpa, sabe, Pittori? Eu sentia culpa por ter colocado minha família nessa situação. Eu tive culpa por causa do processo daquele lance da arma. Por mais que eu acho que eu estava correta naquele dia, mas eu poderia ter evitado, talvez, chegar naquele ponto. E isso é que me traz aquela angústia, né? Ter escutado aquela vez o presidente falando que era minha culpa a eleição, enfim. E me trouxe culpa tudo isso, me trouxe um sentimento ruim de carregar dentro, né? E quando eu entrei para a prisão, eu estava com esse sentimento todo dentro de mim. Com aquela depressão que você conheceu, você teve junto comigo, você me ajudou tanto. Em Israel, aqueles dias que a gente teve juntos, né? Sim. Aquela semana toda, você presenciou tanta coisa Mas como é que eu não vou ser grata a tudo isso também? Porque eu tive provas de quem é leal a mim, eu tive como peneirar as pessoas, né, que as pessoas que não foram leais ou que não permaneceram, às vezes não é por deslealdade, de maldade, de alguma coisa que a gente possa imaginar de negativo, às vezes é só a pessoa não teve força suficiente, não teve coragem suficiente, a gente não pode, mas são pessoas que eu afastei da minha vida, entendeu? Afastei, não tenho nenhuma mágoa contra ninguém, mas eu tenho que estar junto com as pessoas que me fazem bem, né? Não é à toa que, de novo, eu vim dar a primeira mão para você dessa entrevista, depois de quase 3 meses de ter saído da prisão. Eu falei, não pode ser outra pessoa. É engraçado, né? Mas fazendo o livro, a gente começa a perceber que você está revivendo tudo. E aí, reviver tudo aquilo, desde o começo, porque o começo foi o pior... me trouxe uma sensação de que eu precisava ficar mais reclusa, né? E eu tenho também, claro, que ter um certo cuidado, porque o processo daqui não acabou, né? Agora eu gostaria até de contar como é que está o processo, porque as pessoas, a imprensa fez um pouco de confusão. Só para explicar, são 2 processos de extradição. O primeiro processo é do CNJ, o segundo processo é o caso da posse ilegal. Porte ilegal de armas. Esse daí a gente imaginou que fosse fácil resolver, porque tinha o porte federal, né, na época, e tem toda uma legislação para explicar isso. Na Itália não tem esse crime, digamos, porque o porte de arma aqui é bastante restrito, as pessoas têm muito posse de arma, mas não porte. Mas a correlação de crimes não é tão fácil fazer. E o que aconteceu? Quando a gente estava na Corte de Apelo, que é como se fosse o STJ daí, na Corte de Apelo, a gente até pediu, na época, para trocar de corte, porque a gente não estava conseguindo apresentar as provas de todos os casos. Por exemplo, eu pedi a testemunhança do Talhaferro, para ele mostrar o que aconteceu com a questão da arma, que houve um pedido de relatório do STF, estava na primeira instância e foi requerido para ir para a última instância, e era um crime comum, então não tinha que ter foro privilegiado para isso. Eu falo privilegiado porque não tem de privilégio, não tem nada, é foro especial, né? E aí o processo foi para lá, então a gente queria mostrar que essa questão de ter saído da primeira para a última instância não condizia com a Constituição, e também que existe uma diferenciação entre a condenação do CNJ e a condenação do porte ilegal. Mas na Corte de Apelo não deixaram a gente apresentar nenhuma prova, absolutamente nenhuma. Então a gente foi à Corte de Cassação e lá eles analisaram os documentos que a gente colocou. E o que aconteceu? Na condenação do CNJ, tem tanto a participação da Câmara, né, com a relatoria do Diego Garcia, do Paraná, a quem eu mando um abraço, e candidato à reeleição agora,
e ele foi muito imparcial. Ele viu ele ouviu as testemunhas que a Corte de Apelo não ouviu. Então ele ouviu o Talhaferro, ouviu o Walter Delgatti, ele mexeu em todos os documentos do processo, ele encontrou um documento que estava faltando no processo, que era o documento 38, depois ele solicitou por que não tinha vindo, e até que o presidente da CCJ também solicitou, que foi uma pessoa muito corajosa à época, e aí mandaram para ele o documento que estava faltando, mas sob sigilo, e disseram que ele não podia divulgar. E nesse documento, número 38, mostrava que a Polícia Federal tinha dito que não havia nenhuma prova contra mim. E esse documento foi colocado sob secreto, ou sob sigilo, desculpa. E aí ele mostrou isso dentro da Câmara, e por isso eu não fui cassada pela Câmara, né, naquela condenação. A Câmara rejeitou o pedido de cassação e no final o Alexandre de Moraes deu 48 horas para o presidente da Câmara cassar o meu mandato. Aí o outro processo, esse processo CNJ foi para a Corte de Cassação. Quando a gente colocou todos os documentos que a Corte de Apelo, o STJ, não pegou, né, não teve em consideração, mas que a Corte de Cassação, que é o STF daqui, essa turma que foi escolhida, foi uma turma muito imparcial, e aí eles olharam todos os documentos e disseram que houve perseguição política, que não havia imparcialidade, o julgamento foi parcial, e reconhecendo a perseguição política. Então, até a sentença está sendo utilizada para fazer o Fábio Pagnozzi, meu advogado do Brasil, está fazendo um reclamo para a Corte de Haia, porque é um crime contra a humanidade, a perseguição política, e isso deve ir para frente. Mas eu estou livre desse processo, esse processo só acabou aqui, e eu não vou ser extraditada por esse processo. O outro processo do porte ilegal foi para uma outra turma do STF daqui, da Corte de Cassação. Quando chegou lá, eles não tinham documentação nenhuma, porque como a gente não conseguiu o testemunho do Talhaferro para dizer que houve um pedido de informações do STF, mesmo antes do processo estar lá, que não aceitaram o meu porte legal de arma, que não havia escola perto. Como a Corte de Apelo não investigou, não se aprofundou em nada disso, eles só viram que o juiz era um outro juiz, que não era aquele que a Corte de Cassação tinha dito sobre a perseguição política, e disse que, como foi o pleno todo, que não havia tese de perseguição política. Mas, como não tinham ido profundamente na Corte de Apelo em alguns pontos, eles retornaram esse processo para a Corte de Apelo. É como se o STF aí tivesse mandado o processo para o CNJ começar do zero. E dizendo principalmente que, como eu tenho vários exames médicos aportados no meu processo, e dentro da prisão eu tive vários problemas de saúde, eu desmaiei 9 vezes, teve uma das vezes que eu rolei uma escada, bati a cabeça com muita força, eu estava com um edema muito forte na prisão, de inchaço na perna, um princípio de trombose, e aí a perito de lá, perito pública, né, da Corte de Apelo, foi fazer um exame médico em mim e disse que eu não poderia viajar de avião, mas não entrou em detalhes sobre os outros problemas, inclusive o de coração, que hoje, depois que eu saí da prisão, ele piorou bastante, e eu estou fazendo vários exames, Holter e etc., aqui na rede pública de saúde da Itália. Então, essa tese que a gente vai mais trabalhar dentro da Corte de Apelo, mostrando que a Colmeia não tem condições de me receber, né, para poder, porque na Rebíbia tinha um hospital dentro da Rebíbia, a Colmeia não tem. E eu posso ter fibrilação atriática, posso ter fibrilação atrial, então precisa ter aquele desfibrilador e precisa ter uma série de coisas para a saúde, né, para eu poder estar segura dentro de uma cadeia. E eles vão discutir bastante essa tese, e a tese de que eu não posso viajar de avião porque eu estou com esse edema na perna, que é forte, eu preciso tratar isso primeiro, entendeu? Entendi. Então, assim, são duas coisas separadas, eles negaram a extradição desse processo da arma, e disseram que tem que avaliar outra coisa, né, que tem que aprofundar em outra coisa. Então, assim, o fato de ter voltado para a Corte de Apelo, na verdade, é algo positivo, porque eu vou poder mostrar para a Corte de Apelo, para uma outra turma, que de fato eu tenho diversas provas que demonstram que também houve
parcialidade nesse processo, que eu tenho porte de arma, que eu estava legal, que não havia nenhuma escola ali perto, ou seja, dentro da legislação brasileira eu estava legal. Então, eu acho que vai ser bem mais tranquilo, eu estou positiva com relação a isso, entendeu? A gente está vivendo de uma forma bem simples aqui. É Roma, mas é uma cidadezinha perto de Roma, então é como se fosse São Caetano, São Bernardo, sabe? Então é uma cidade mais barata de viver. A gente está vivendo bem, assim, não posso dizer que estamos passando necessidade, não estamos. A gente está vivendo de uma forma bastante mais simples do que eu vivia, mas isso, eu vivi toda a minha vida de uma forma simples, então estou tranquila. A nossa maior preocupação hoje é porque eu não estou conseguindo trabalhar por causa do problema de saúde. Os trabalhos que a gente encontra aqui são mais braçais, né? Eu estou buscando emprego na minha área, que é a área de planejamento estratégico, e aí sim eu posso receber um pouco mais e trabalhar sentada, né? Aí esse emprego é um pouco mais difícil de encontrar, porque aqui não tem, a Itália está passando por um momento difícil em relação à proposta de emprego, mas o Reginaldo tem a aposentadoria dele, mas que em euro, quando transforma, infelizmente isso não dá muita coisa. Ele tem os filhos, né, enfim, ele tem gastos no Brasil. Eu tenho meu filho, que graças a Deus a gente está ali com a minha mãe e meu pai, mas lógico que falta, né, acaba faltando para a gente poder viver. Eu tenho recebido algumas ajudas, mas as pessoas que ajudaram não podem ficarem ajudando o tempo todo, né. Então a gente abriu uma vaquinha, que principalmente é para pagar o advogado. O Perimílio, ele recebeu menos da metade do que ele ia receber, bem menos da metade, mais ou menos 1/3 do que ele ia receber nos 2 processos. Quando ele disse, quando eu vi que não ia conseguir pagar os outros 2/3, ele falou, não, Carla, eu faço gratuito para você. Ele é um advogado muito renomado. Um processo desse aqui, uma pessoa normal teria pago 200 mil euros. Eu paguei bem menos que isso. Mas agora tem essa segunda parte. E eu preciso remunerar o Perimílio, porque a gente tem, o Perimílio e o Alessandro São Marco, eles têm gastos, eles tiveram que fazer várias traduções juramentadas, isso é caro aqui para fazer. E agora tem essa segunda parte do processo. Então a gente abriu essa vaquinha para poder não só pagar o Perimílio, mas também pagar algum médico que eu vou precisar colocar, né, porque eles têm o perito público e eu preciso colocar um outro médico da Itália nesse processo. E tem que ser um médico renomado, porque ele precisa ser respeitado quando ele for dar o parecer dele, né? E ele tem que avaliar tudo, então ele tem que fazer uma consulta médica, tem que olhar os exames, tem que fazer tudo para fazer um relatório. Sim. Então, todos esses gastos a gente está pedindo para as pessoas ajudarem na vaquinha, porque deixou colocar todas as provas no processo. A gente tinha pedido, inclusive, a restrição dessa corte, mas voltou para ela e a gente respeita a justiça daqui, obviamente. Agora é uma outra corte, é uma outra turma dessa corte de apelo, e provavelmente a gente vai ter mais oportunidades. E aí tem essa questão do médico também, que a gente tem que remunerar o médico que for me avaliar, além, claro, dos processos públicos que a gente está fazendo. E aí você pode pagar com PayPal, com Google Pay, Apple Pay, ou cartão de crédito e de débito. Aí basta colocar os dados, essa plataforma é segura, viu? Na prisão, e eventualmente passo ainda, tiver contribuído um pouquinho para a liberdade no Brasil, para a gente construir e ajudar a colocar mais um degrau na liberdade, na luta pela liberdade no Brasil, já valeu tudo a pena. Eu nunca imaginei que eu seria deputada e que isso não traria nenhum sacrifício meu. Eu sempre soube que sacrifícios iam surgir, iam acontecer, e eu tinha que estar preparada para todos eles. É lógico que a gente é pego de surpresa, né? Ficar longe da família foi muito difícil para mim. Os 2 primeiros meses na prisão foram muito difíceis, porque foi uma prisão, quando você chega, você fica numa cela fechada, 23 horas por dia, você pode sair 1 hora, eu não saía com medo de roubarem minhas coisas. Eu dividi cela com assassina, eu dividi cela com traficante de drogas, eu dividi cela com pessoas bipolares, agressivíssimas, e eu tive bastante problema nesse começo, com 6 pessoas na cela.
gente sem tomar banho. Eu fiquei 4, 5 dias sem tomar banho algumas vezes, porque não é todo dia que você pode tomar banho, que tem água, e tudo isso não foi fácil. Eu engordei 30 quilos na prisão. Então, daí já se pode ver que houve uma dificuldade, né? A comida da prisão não tinha muita proteína, então muita massa, muita carboidrato, e o corpo acaba retendo tudo isso pela falta de proteína. Mas todas essas dificuldades, quando eu olho e vejo que a minha família ficou unida, que Aginaldo, que era meu marido, naquela época a gente tinha casado há 6 anos, ficou comigo aqui, enfrentou tudo e todos, passou dificuldade, passou problema financeiro, teve a conta bloqueada, o seu salário bloqueado, só porque estava me prestando suporte, que os meus pais e meu filho tiveram as redes sociais bloqueadas, tiveram abertos seus sigilos bancários, que tudo isso aconteceu, mas que a gente permaneceu unido, que Aginaldo me visitava 6 horas por mês, eram 6 colóquios de 1 hora cada um, e ele ficou aqui para me ver 6 horas por mês. E aquela hora que ele vinha, era aquele pequeno momento que eu vivia e que eu era feliz. E vieram meu pai, meu pai não veio durante a prisão, só no começo. Veio minha mãe, meu irmão, veio o João, vieram senadores, Damares, Eduardo Girão, Magno Malta e Flávio Bolsonaro. Atravessaram o Atlântico para poder me dar apoio. E aí, quando você vê tudo isso, vale a pena. Quando você vê que hoje a gente conseguiu provar que existe, de fato, perseguição política no Brasil, que mais um país admitiu isso, a corte mais alta da Itália, onde nasceu o direito romano, onde nasceu o direito no mundo, aí a gente percebe que valeu a pena. Todo o sofrimento valeu a pena. E aí tem a parte de Deus que o Pittoli tocou, né? Depois de 2 meses eu fui retirada dessa cela fechada e fui para uma cela que ficava aberta mais ou menos das 9 às 9 da noite, às 8 da noite, e abria e ficava aberta durante o dia, fechava só um momento ali para o almoço. Então, fiquei um pouco mais livre, podia tomar banho todo dia, que são coisas que a gente não percebe no dia a dia o quanto são importantes para a gente, né? Eu podia escrever, eu recebia e-mails da minha melhor amiga todos os dias, que foi também quem nunca me abandonou. Então, tudo isso, somado ao fato de eu ter aproveitado esse momento para começar a ler a Bíblia do zero, e pela primeira vez na minha vida, a Bíblia simplesmente saía do papel, assim, ó. Eu orava para Deus me ajudar a entender, porque eu não tinha muito conhecimento bíblico, que eu lia a Bíblia e não entendia. Aí eu orei para Deus, falei, Deus, eu quero conhecer a tua palavra, eu quero entender, eu quero que essa palavra entre em mim e faça parte de mim. E aí eu comecei a entender tudo, as letras, as coisas saltavam assim, e eu começava a sentir no meu coração aquele poder de Jesus dentro da minha vida, aquele poder de Deus, e o quanto minha vida tinha significado por tudo isso. Eu achei significado na vida. Então, também tem uma parte de que você pensa assim no começo, pelo menos essa época serviu para eu pagar meus pecados, sabe? Tipo assim, como se eu agradeci a Deus, agradeci por ter meu marido do meu lado, por ter meu filho, minha mãe, meu pai, a minha melhor amiga, amigos como o Pittoli, que eu fiz questão de escrever lá dentro, e sim, foi num momento muito difícil, Pittoli, que eu escrevi, porque eu lembrava de você nos piores momentos, porque você ajuda a pessoa que tem coragem, que enfrenta, que fala o que pensa. E isso é tão lindo, né? O Olavo também é uma pessoa que sempre fala o que pensa. Isso é tão belo. E Jesus diz, né? Bem-aventurados os que são perseguidos por crerem nele. Bem-aventurados os que têm sede de justiça, porque deles é o reino dos céus. E eu não tenho mais medo. Eu tenho só gratidão. Eu carrego só gratidão por tudo que aconteceu. E preocupação, sim, claro, pela minha família, pelo que vai acontecer com minha família. Minha mãe decidiu sair candidata a deputada federal, e eu falei para ela, mãe, você tem noção que isso pode gerar alguma coisa? Ela, filha, é o que eu quero fazer, eu não posso deixar as pessoas que sempre pediram para você não desistir, porque o que eu mais escutava
Pitoli e Olavo, era assim: Carla, não desista. Carla, Deus te abençoe. Eram as duas coisas que eu mais escutava: não desista e Deus te abençoe. E eu sou abençoada, e eu não posso desistir. Só que estando aqui, pelo menos ela disse: não, eu vou estar aqui, eu vou te representar, porque minha mãe é minha mãe sou eu, a gente pensa exatamente igual sobre tudo. Mas ela é muito mais, tem muito mais sabedoria, né? Muito mais maturidade, mais tranquila do que eu. Então eu acho que ela vai arrasar lá. E o Bruno também, né? Está fazendo um trabalho bacana como deputado, participou, presidente na CPI, nas CPIs lá, foi presidente, fez projetos de leis importantes. É uma pessoa que está batalhando, então eu estou muito feliz de também ter deixado esse legado, né? Foi um legado que eu deixei, e que são pessoas que trabalham de verdade, não é só porque tem o sobrenome que fica lá fazendo firula, né? Trabalham bastante. Então eu estou feliz, eu tô contente de ter conseguido essa decisão da Corte de Cassação para colocar ali mais um degrauzinho na nossa luta pela liberdade, na nossa luta pela democracia de verdade. Eu estou feliz, Olavo, eu estou grata. Eu acho que é isso que importa. Eu sempre trazia notícias suas, notícias do quanto você falava, das notícias que você dava. Você foi uma pessoa que não me esqueceu. Um jornalista sério que não esqueceu tudo que eu passei. Então, só isso já valeu a pena, entendeu? Você não deixou morrer minha história, e isso eu sou grata. Nos Estados Unidos não poderia ter ficado, porque depois eu descobri, quando eu estava lá, que o fato de eu ter outra cidadania, eles poderiam recusar o asilo político, coisa que não foi recusada aqui, né? A decisão da Corte de Cassação é praticamente um asilo político, só tem outra condenação que a gente precisa discutir, mas lá nos Estados Unidos, provavelmente, quando chegasse na Corte, eles poderiam dizer: mas por que você não foi para a sua segunda pátria, né? Então, quando a gente veio para a Itália, a gente veio sabendo disso já. E viver nos Estados Unidos é muito caro, principalmente na saúde. Então, esse ponto foi o ponto principal por eu ter decidido vir para cá, porque a saúde dos Estados Unidos é caríssima, cara demais. E aqui não, aqui é gratuita, não é aos melhores dos mundos, né? Mas é boa, entendeu? E eu estou conseguindo fazer tudo aqui. Então foi mais ou menos esse ponto. Se você me perguntar o que eu me arrependo, eu acho que eu me arrependo pelas vezes que eu me deixei levar pelas críticas e pelas provocações da esquerda, e eventualmente reagir de uma forma que não condiz com quem eu sou, né? Hoje eu estou mais preparada, né? Passei por muita coisa, principalmente a cadeia é uma faculdade, tá? Tem gente que acha que é uma faculdade de fazer crime. Não, é uma faculdade para a vida, se você souber olhar pela forma certa, né? E ali eu aprendi muita coisa, aprendi a não cair na lábia do inimigo, a não escorregar em coisas bestas. E eu tinha uma imaturidade, e eu fui muito metralhada, né, Pitoli? Eu recebi muita ameaça de morte, eu andei 7 anos com escolta, o tempo todo, 24 horas, com escolta policial. Você não pode nem pensar, nem falar nada, porque tem alguém ali do lado, que eram de confiança, todos eles. Morro de saudade dos policiais, mas não tem privacidade nenhuma, né? Então, eu não posso reclamar. Agora, de arrependimento, eu me arrependo que quando aqueles 5 homens me atacaram lá um dia antes da eleição, me cuspiram, me atacaram, me jogaram no chão, né, me empurraram meu filho. Eu devia ali ter virado as costas e saído, e não caído na trapa que eles tinham feito por mim, né? E ali eu caí, né? Eu caí e fiz exatamente o que o Janones queria que eu fizesse. Então, todas aquelas ameaças de morte que eu recebi durante a madrugada, que me deixaram em uma tensão muito forte, né? Praticamente um transtorno pós-traumático que eu tive, acabaram fazendo eu sacar aquela arma, coisa que eu nunca tinha feito. Eu andava armada há anos e tinha sido várias vezes provocada. Mas eles conseguiram fazer tudo certinho, né? Então, fazer aquele vazamento do telefone, fazer as ameaças de morte, foram mais de 4.000 ligações e 40.000 mensagens. Depois, no dia seguinte, aquela perseguição, e eu devia não ter caído naquela provocação. Acho que é a única coisa que eu me arrependo. Não digo que eu fui errada, porque na lei eu estava certa,
e eu tinha o direito de legítima defesa ali, tese que não foi aceita pelo STF, mas ali eu estava me defendendo, e principalmente prendendo uma pessoa, tentando prender, porque no final ele fugiu, né? Quem foge de polícia, para mim, é bandido. Sim. Mas eu estava prendendo uma pessoa que estava em flagrante delito, porque houve aquele disparo e o policial estava no chão, e eu achei que ele tinha realmente sido assassinado por alguma daquelas pessoas. Então, assim, quem conhece toda a história que aconteceu sabe que eu não estava errada. Mas eu poderia ter simplesmente saído, né? Simplesmente ter ido embora. Acho que a única coisa que eu me arrependo de tudo isso, o resto, eu acho que foi curso normal, acontece, e eu acho que Deus está no comando, entendeu? Nada teria acontecido se Deus não tivesse permitido. Começado a viver o hoje, né? Eu tô tentando, eu aprendi isso na prisão. Não adianta se lembrar do ontem, né? Você perguntou o que eu me arrependo, eu lembrei, mas o ontem já passou, né? E o amanhã, Deus provê. Mas, então, estou tentando viver mais o hoje. Quando eu paro para pensar no amanhã, é lógico que eu espero que o Flávio Bolsonaro ganhe a eleição esse ano, não só por minha causa, mas por causa de todos os brasileiros, todos os perseguidos, né? Já que ele terá uma ação maior em relação a tudo isso. Também eu torço muito para os senadores nossos vencerem, porque vai ser importante ter um Senado forte para ajudar o presidente, e, claro, os nossos deputados federais, para ter também uma Câmara forte e mais à direita. Então, pedir para as pessoas votarem com consciência e não deixar de votar esse ano. Até aqui tem muita gente que fala, eu estou na Itália e acabo não votando. Eu peço para todo mundo votar, até porque eu não vou poder votar, né, porque eu não posso entrar na embaixada, mas assim, todo mundo que puder votar tem que ir, tem que participar, porque essa eleição acho que é a mais importante das nossas vidas. E aí, se tudo se normalizar no Brasil, se a gente conseguir ter uma liberdade de voltar, aí eu acho que a gente volta, eu e o Aginaldo voltamos. Eu não penso em entrar na política de novo, eu penso em transformar tudo isso que eu vivi em alguma coisa positiva para o Brasil, abrir um instituto, alguma escola. Eu tenho conversado muito com uma amiga minha melhor amiga, e a gente tem visto o trabalho do Tinoco no Brasil, né? E ele me ajuda muito, porque as orações dele são maravilhosas. Maravilhoso. Né? Eu faço todo dia. Maravilhoso. E aí ele tem um projeto de uma escola, na verdade é mais que uma escola, né? Tem tudo lá, tem educação física, inglês, tem aula de fé, aula de Bíblia, tem também sociabilidade com todo mundo, né? Ele faz um trabalho maravilhoso. E aí eu até pensei, vamos abrir uma franquia dele, alguma coisa parecida em outro lugar, porque aquele trabalho tem que se multiplicar. Aí andei sonhando com isso, sabe? E fazer uma diferença na vida das pessoas, dos pequenos, e tentar passar o conhecimento que eu adquiri nesse tempo. Política vai ser uma coisa, se Deus quiser me colocar de novo, ok, mas se não, eu tô feliz. Eu acho que eu dei minha contribuição, mas eu nunca vou deixar de falar, viu, Pitoli? Depois, se quiser, eu posso ser comentarista aí da... Bom, eu tenho muita coisa que eu não posso falar no momento, porque eu estou proibida juridicamente, né? Mas o que eu posso dizer é que eu estou acompanhando tudo, com uma preocupação muito grande, mas com uma fé maior ainda. Eu acho que a gente tem condições de tirar o Brasil desse buraco que está hoje com Lula, na administração do Lula, nossa dívida pública crescendo cada vez mais, desemprego aumentando, a quantidade de Bolsa Família aumentando. Esse panorama não é um panorama agradável. Eu tenho conversado com vários empresários que não encontram mais aquela mão de obra para ganhar 2.000, 2.500, um salário mínimo, porque essa pessoa já está recebendo o Vale Gás, o Bolsa Família, mais uma série de coisas, e cada filho que tem um outro tipo de recurso. Aí eles preferem ficar sem trabalhar do que ir trabalhar e ganhar praticamente o mesmo ou um pouco mais. E aí tá faltando trabalhador rural, Pitoli, tá faltando trabalhador nas coisas mais simples, né? E as pessoas não querem fazer esse serviço mais no Brasil, porque tá fácil ficar encostado. Né? Então a mentalidade está mudando, a gente precisa recuperar essa cultura nossa de um povo brasileiro trabalhador, de um povo brasileiro que não quer só ganhar um salário mínimo, mas quer crescer na vida, né? quer estudar. Eu estou muito preocupada com as mulheres, porque o incentivo que o governo Bolsonaro deu através da Caixa
com o trabalho da Dani, que foi maravilhoso, a Dani Marques, com incentivo de trabalho de mulheres, né, que ela dava todos os cursos profissionalizantes através de parcerias, e depois tinha a linha de crédito para a mulher que queria ser independente financeiramente para poder sair de casa e deixar de sofrer violência, né? Então, hoje a violência doméstica, ela é, na verdade, a falta de independência financeira da mulher. E todas essas coisas, estou falando de um pouquinho, mas todas essas coisas se multiplicam nesse governo velho, né? Que não incentiva nada de bom, que só coloca as pessoas para poder pensar cada vez menor, cada vez, mais pequeno, pensar pequeno, sabe? Uhum. E eu acho que tem muita coisa para a gente contribuir. A perseguição política, né, que eu não posso comentar, mas que, nossa, Deus sabe o quanto eu tenho orado por todos os perseguidos. A minha mãe tem falado no assunto, nos vídeos dela, e ela pode falar e vai fazer, ela não vai desistir. Então, eu tô vendo tudo e orando muito para que as coisas se reencaminhem, né? Eu quero tentar ajudar da forma que eu puder ajudar. Eu não posso ajudar tanto agora, porque ainda tem um processo para responder aqui, e eu não quero causar mais problemas, né? Trazer mais problemas para esse processo. Mas eu tenho certeza que esse processo vai dar certo, eles não vão me extraditar. Teve gente que falou, eu quero até explicar uma coisa, Pitoli, teve gente que falou assim, mas a Carla falou que ela era intocável. Eu falei isso numa entrevista para você lá, quando eu estava nos Estados Unidos. Eu não quis dizer que eu era intocável no sentido de que não podiam me prender, eu quis dizer que aqui, como eu tenho certeza absoluta que eu não cometi crime, eu confio tanto na justiça daqui que eu vou ser intocável, sim. Eles não vão me extraditar, porque a gente vai conseguir mostrar a verdade, se Deus quiser. Eu confio na justiça daqui. Sim. Então foi nesse sentido que eu quis dizer intocável, né? Não intocável no sentido de que ninguém ia me prender, de que não ia acontecer nada. Eu sabia que ia acontecer. Eu sabia que ia ter que responder, que ter responsabilidades, né? Mas a prisão foi revogada. Então, por quê? Porque aqui tem justiça, aqui tem imparcialidade. E eu acho que eu gostaria muito, muito, Pitoli, de poder participar mais. Mas eu preciso realmente esperar o processo daqui acabar. Eu sei que não está fácil a vida de nenhum perseguido político. A minha não foi fácil, tem gente que está ainda pior. Porque eu tenho uma estrutura familiar, né? Eu tive o Aginaldo para ficar do meu lado, que sempre me deu muita força. Mas você pega, por exemplo, o caso da Vanessa e do esposo, estão separados. Ficar separado o marido e a mulher ficarem separados, isso traz uma tristeza infinita para o casal. E para os filhos, né? Os filhos que não estão vendo, não podendo conviver com os pais, ou com as mães que estão presas. Então, essa mensagem não é só para o perseguido político, é para a família do perseguido. É dizer para vocês que qualquer injustiçado, dizer para você não desistir, dizer para você se apegar com Deus, confiar, porque pode tardar, mas não vai falhar. Eu tenho certeza absoluta que todas essas injustiças que aconteceram, elas vão ser revertidas. Basta a gente confiar e trabalhar. Não desista, não se entregue à tristeza, não se entregue à falta de fé. Se apegue cada vez mais com Deus, que eu tenho certeza que ali está a solução para você não ficar em depressão. Eu curei uma depressão de mais de 10 anos na prisão, lendo a Bíblia, tentando entender como que a palavra de Deus podia me ajudar. Então tenta compreender tudo isso, se doa de verdade não é religião, né? Se doa de verdade para essa força maior que com certeza vai vir para você. É só você estar de braços abertos para receber, que essa bênção vai chegar. E aí dá uma mensagem para os familiares: sejam fortes e corajosos, estejam perto da pessoa, escrevam o que você sente, não guarda sentimento, fala do sofrimento, mas fala que você também tem fé. Eu nunca vou me esquecer das cartas da minha amiga, que quando me escrevia, ela botava sempre uma mensagem bíblica e mensagem de força. Carla, esse tempo vai passar, é só um período, aguenta firme. E eu aguentei e passou. Ainda estou num momento difícil, mas o pior já passou. Eu tenho certeza que o pior vai passar para você e que você vai conseguir se reconstruir. Basta você não deixar de acreditar, porque bem-aventurados são aqueles que
perseguidos em nome do Senhor. Então, não deixe de acreditar, não. Eu tenho certeza que você vai conseguir. E, família, esteja unida. Não deixa cair a peteca no chão. Fique firme com uma pessoa que está perseguida e tenha certeza que tudo vai mudar. E não deixe o ódio pegar no seu coração. Você pode, sim, continuar tendo sua opinião, e essa opinião é importante. Eu não estou falando sobre a minha opinião, porque acabei de explicar que eu não posso. Mas, por mais que você guarde uma opinião forte, dura, o seu coração não pode estar com essa raiva. Então tenta colocar para fora realmente através da sua fé. Essa é a mensagem que eu deixo. E quem puder fazer diferença falando, faça. Quem estiver fora do Brasil, que já estiver numa situação mais tranquila, que puder falar, fale e faça, porque eu tenho certeza que ajuda. E vamos ajudar, claro, na eleição agora do presidente Flávio, que eu tenho certeza que vai mudar muita coisa no Brasil. A família. Meu filho veio me ver no começo agora de julho, né? Ficou 15 dias comigo. Poder estar perto do meu filho, abraçar ele de fato, porque na prisão você não pode nem chegar muito perto da pessoa, né? E ele foi me visitar uma vez, mas eu não queria muito ele naquele ambiente, sabe? E eu falei, não, quando eu sair daqui você me visita. Primeiro dizer que qualquer palavra que chega, ela é maravilhosa. Qualquer oração, ela é bem recebida. E se hoje eu estou protegida e consigo falar dessa forma, é porque muita gente orou por mim. E eu tenho muita gratidão pelas orações. Porque as orações, elas chegam, Pitoli. Você sente chegar a oração. Na prisão eu sentia, às vezes acordando, com aquela energia gostosa chegando. E eu sabia que tinham feito um grupo de orações, alguma coisa. E eu sentia aquela presença de Deus. E a família, a palavra da família, poder ligar de vídeo. Caramba, você ficar sem celular 10 meses. Não tem problema. Tipo assim, eu tô agora super desapegada de celular, né? Mas você poder ver a pessoa que você ama, né? Minha mãe, meu pai, meu filho, meus irmãos. É tão gostoso, Pitoli, ver você aqui. É tão gostoso. Esse pouco já me ajuda, né? Mesmo quando não tem abraço, Pitoli, tem só aquele olhar, aquela palavra, aquele vídeo, aquele áudio. E a família é super importante. Assim, eu e a Ginaldo, a gente está mais unido do que nunca. Deus está protegendo a nossa relação. Muita gente tentou fazer mal contra nós, mas eu tenho certeza absoluta que nós estamos protegidos em nome de Jesus. E ter Ele comigo muda tudo, Pitoli. Eu não estou sozinha. Eu estou com Deus, mas eu estou com meu marido do meu lado. E marido é uma coisa que eu demorei para casar, né, Pitoli? Eu casei com 39, meu marido me salvou. Mas, então assim, eu não estava acostumada a ter marido, né? Hoje eu não consigo viver minha vida sem ele. Hoje eu não consigo imaginar minha vida sem ele. E é o marido que fica, né? Os filhos casam, têm netos. Eu nunca vou deixar de ter contato com meu filho como eu tenho hoje. Cada vez mais confiança, cada vez mais troca de mensagens e conselhos, etc. Com minha mãe e meu pai, que são meus heróis. Mas estar com o marido tem uma coisa especial ali, né? Uma coisa que eu sei que ele, ainda mais o Osnaldo, né? Que é um marido caveira, forte, ele é calmo, ele me passa paz, ele me passa tranquilidade, ele cuida de mim. Então eu sou muito grata a Deus por esse marido que eu tenho. E aí a família toda, né, Vitória? A gente tem que dar muito valor à família. Brigas bobas do dia a dia. Eu digo para vocês, não vale a pena ter razão o tempo todo. Não vale a pena querer convencer a pessoa exatamente do seu ponto de vista. Você pode conversar, mas não gera uma discussão por causa disso. Tem tanta coisa mais importante na vida que eu tenho aprendido a deixar essas pequenas diferenças de lado, sabe? E o mais importante é a gente curtir mesmo e o apego com Deus. Então é família e Deus. Quando o Bolsonaro falava Deus, Pátria e Família, né? Depois a gente colocou liberdade. Eu não sei se você sabe, mas eu fui a primeira pessoa que falou Deus, Pátria, Família e Liberdade. Eu mandei o vídeo para ele, ele colocou liberdade na fala dele sempre. Mas é Deus, a família e a nossa pátria, nossa liberdade. São essas 4 coisas que vale a pena no mundo, né?
Então foi assim que eu consegui encontrar a paz, é poder estar com meu marido, poder ter contato com meu filho, minha mãe, meu pai, minha melhor amiga, meus amigos, com você, com pessoas que eu amo, com meu irmão que tem me ajudado tanto, e eu sou muito grata a Deus por isso. Você sempre vai ser um irmão para mim, eu tenho gratidão eterna por você, porque você nunca me abandonou, nunca esqueceu de mim. Obrigada.